Olá, tudo bem? Eu sou o professor André Aguinaldo, vou dizer para vocês, explicar para vocês um pouquinho sobre Passive Voice English. Também, para falar de voz passiva, em inglês também tem que falar de Active Voice. Tem que falar um pouquinho também da voz passiva, certo? Não tem como falar de um sem antes falar do outro. Vamos lá. A Passive Voice, voz ativa, voz passiva, é um tipo de construção frasal onde o sujeito é paciente. Na voz passiva, assim como em português, alguém sofre ação. E quem é que sofre ação é o caso de estudo agora, que nós chamamos de voz passiva. Tá? É destacado o que acontece com o sujeito, porém sem enfatizá-lo. Olha o exemplozinho aqui. Ó. The car was washed. O carro foi lavado. Significa, em outras palavras, que o carro estava lá quietinho na dele lá e alguém foi lá, você vai tomar banho hoje, e lavou o carro. O carro, sem querer, ele sofreu a ação. Por isso que ele é passivo, tá, gente? O passivo pode ser também pensado assim como paciente, por exemplo. O paciente está lá com dor, né? Ele não quer ser furado com uma agulha, ele não quer ser cortado por um bisturi, mas ele precisa, Então alguém vai lá e vai fazer isso por ele. Então ele é paciente, ele é passivo, ele pode até não aceitar. No entanto, ele sofre a ação. Ao sofrer a ação, usando o verbo aqui, ele é a voz passiva, ok? O foco do exemplo acima é o objeto do período the car, uma vez que ele recebe a ação de ser lavado, entendido? Então ele recebe a ação de ser lavado. Regras e exemplos de uso de passive voice. A voz passiva pode ser utilizada em frases afirmativas, negativas e interrogativas, ou seja, em todas. Sua formação é expressa por objeto mais verbo to be mais past participle, que é o particípio passado do verbo principal mais o complemento. Que toda ação tem uma reação e para ela ser bacana, ela tem que ter um sentido. E esse sentido é o complemento. A estrutura pode ser utilizada em diversos tempos verbais do presente, do passado e do futuro. Para isso, basta flexionar o verbo to be. E se você ainda não sabe o verbo to be, é super interessante que você volte e faça um estudo do verbo to be. O verbo to be, pessoal, ele pode ser muito bobo, sendo aprendido desde quando você começou a estudar. Mas se você ainda não sabe o que é bom que saiba. Porque agora esse assunto aqui é mais voltado para o terceiro ano, ensino médio. E subentende-se que você sabe mais que o outro, né? Você já sabe bastante mais. Então, o verbo to be, claro, já ficou para o passado. Ele não é, você não vai usar ele como aprendizado agora. Não, você já usa ele porque você já sabe, certo? Passive voice no simple present. Temos aqui a forma básica dele, é objeto, mais o verbo to be, am, is ou are, mais past participle do verbo principal, mais o complemento. E fica assim na forma afirmativa, affirmative form. The school is painted by John. A escola é pintada pelo John, certo? Isso aqui estamos no presente, tá, pessoal? Negative form. The school is not painted by John. A escola não é pintada pelo John, ok? Is not. Esse is not aqui, ó, is not é o não é negativo. Interrogative. Is the school painted by John? A escola é pintada pelo John? Aí, nessa questão aqui, para quem ainda não sabe a sequência, para fazer pergunta, na pergunta, em inglês muda. O verbo to be, ou auxiliar dele, do verbo, vai vir para o início da frase, tá, pessoal? O início da frase, ok? Ou antes do sujeito. E depois se repete todo, sem repetir de novo, e interrogação ao final. Mas isso é questão de outra explicação, a parte do outro dia. Passive voice no present continuous. Objeto, mais o verbo to be, mais o been, o que é am been, ou is been, ou are been, mais o past participle. Essa aqui é a forma do verbo da voz passiva no continuous. E fica assim, afirmativa, negativa e interrogativa. Mesmo jeito, para todos, tá, gente? Affirmative form. The school is being painted. Is being painted by John. A escola está sendo pintada pelo John. Ou seja, a escola estava lá quietinha, não queria ser pintada, mas o John foi lá e pintou a escola, certo?
Negative form, the school is not being painted by John. A escola não está sendo pintada pelo John. Ou seja, a escola lá, alguém pinou o John pintar a escola está suja, está feia, tá não sei o que, e o John ainda não foi pintar a escola, né? Aqui temos a negativa aqui, is not. Esse is not, ele fica o is, pode também ser is not, tá? Mas aqui is not é uma forma abreviada, né? Que é chamada de junção. Na forma interrogativa, interrogative form, is the school being painted by John? A escola está sendo pintada pelo John? Esse o verbo to be fica aqui no início da frase, antes do sujeito da school. Passive voice no present perfect. Agora mudou, estamos no present perfect, falando da voz passiva. E a fórmula é objeto mais has been ou have been mais past participle. Depois o complemento, o verbo principal e o complemento. E eu também tenho a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Affirmative form. The school has been painted by John. A escola tem sido pintada pelo John. Ó, eu entendo isso aqui agora, que a escola tem sido pintada. Se ela tem sido pintada, significa que ela está sendo no present perfeito. Tem sido, tá? Então, por isso que has been ou have been. Eu uso has se for sujeito em terceira pessoa singular e eu uso have para todos os outros os sujeitos, tá bom? Negative form. The school has not been painted by John. A escola não tem sido pintada pelo John. Interrogative form. Has the school been painted by John? A escola tem sido pintada pelo John? E olha que interessante, aqui para fazer a pergunta, a forma have, o verbo to have, que aqui está na forma has, porque escola é it, ele vem para cá para o início, ou seja, antes do sujeito, tá, pessoal? Se você precisar de uma explicação sobre o que é have e o que é has, ou verbo to have, você escreve lá no comentário lá, ou me peça que eu faça outra explicação e disponibilizo também. A questão do have e do has, ou do have, had, ele é uma questão longa e precisa, se você não sabe, precisa ser aprendida ainda, tá bom, gente? A forma negativa aqui, pessoal, é has not, porque o sujeito é she, né? Mas se fosse have, seria haven't, ou has not, ou have not, tá bom? Depois, passive voice no simple past. Agora a voz passiva no passado simples, tá? A fórmula é a mesma. Objeto mais was e were. Para quem não sabe, o passado to be é was e were, tá? Past participle, que é o particípio passado no verbo principal mais complemento. Affirmative form. The school was painted by John. A escola foi pintada pelo John. Tá? Foi um passado simples. Aconteceu, tá lá, é verídico. A escola foi pintada pelo John. Tá? É passado. Negativo. The school was not painted by John. A escola não foi pintada pelo John. Aqui was not. Ou você escreve was not ou was not. Não tem problema nenhum. É a mesma coisa. Interrogative. Was the school painted by John? A escola foi pintada pelo John? E aqui, olha só, o was que estava aqui antes, o was, primeiro vem da school, certo? Depois vem was, agora o was vem antes das palavras the school, antes do sujeito, repete todo o resto, interrogação final. Uma coisa que eu ainda não falei é que é super importante que tenha interrogação nas questões interrogativas. Por que eu vou falar isso? Porque nós escrevemos muito no WhatsApp, nas redes sociais, e normalmente o povo não coloca pontuação, não põe exclamação, não põe interrogação, não põe ponto final, não põe vírgula. Em inglês ou até em português, qualquer língua, se você não coloca isso, você deixa a sua linguagem, o que você quer fazer, faltando explicação, não deixa claro. Portanto, é imprescindível que você faça isso. Isso deve ser feito uma prática normal, uma prática corriqueira, uma prática que você tem que ter de pontuar suas frases. Senão você pode querer dizer uma coisa, a pessoa entender outra coisa, porque você não pontuou adequadamente. Temos aqui um exemplozinho dos Simpsons, né? E o Simpson disse, someone ate the cookies. The cookies were eaten. Então ele mostrou aqui na voz ativa e na voz passiva, tá? Na primeira forma aqui, esse vermelhinho aqui, é o verbo comer no passado.
Esse verbo comer no passado, ele tem essa forma aí, que em português parece que é até, né? Você botou acentozinho para ser até, mas é o ate, tá? E no particípio, ele é aqui, essa palavrinha bonitona aqui, ó, eaten, tá? O word eaten. Então, vamos seguir em frente aqui. Os Simpsons fazem uma descoberta. Someone ate the cookies. Alguém comeu os biscoitos. Essa frase está na voz ativa, pois indica que o sujeito someone, alguém, someone é alguém, tá, pessoal? Praticou uma ação, ate the cookies, comeu os biscoitos. Em seguida, a frase the cookies were eaten, os biscoitos foram comidos, está na voz passiva, pois indica que o sujeito, the cookies, os biscoitos, sofreu a ação, were eaten, foram comidos. É aquilo que eu já falei, tá, pessoal? O biscoito, ao dizer que alguém comeu biscoitos, então alguém foi lá e comeu o biscoito. Pronto. Agora o biscoito foi comido. E se o biscoito não queria ser comido, mas alguém foi lá e comeu o biscoito. Então o biscoito foi comido. É a voz passiva. Tá? Nesse caso aqui, na voz passiva, vai estar sempre enfatizando a questão, quem sofre. Na voz ativa, enfatiza quem faz. E nosso foco aqui é voz passiva. Se você entender que é voz passiva, você já entendeu o que é voz ativa, que é exatamente o contrário. Passive voice no past continuous. Objeto, a forma é a mesma, tá, gente? Objeto mais was been, mais were been, mais past participle, participio, mais o verbo complemento. E na afirmativa, ele é na formative form. The school was being painted by John. Aqui é no past continuous. Fizemos agora há pouco o simple past, né? Agora é o past continuous, é o passado que continuou. A escola estava sendo pintada pelo John, tá? Então lá no passado, John começou a pintar a escola até um certo tempo. Negative form, the school was not being painted by John. Então aqui o passado aqui de novo com o verbo to be, was not ou was not, então não tem problema. A escola não estava sendo pintada, estou negando. E na interrogative form, was the school being painted by John? A escola estava sendo pintada pelo John. E aqui na para interrogativa, o was, ele vem antes, tá? Se fosse aqui present, aqui seria o is, tá? Mas não é, ok? Então, vamos lá, porque aqui é past continuous. E aqui o ing, o been, aqui been, porque o verbo é continuous. Portanto, o verbo to be, ele é um verbo que tem que ser, ou qualquer outro verbo tem que ser com ing. No continuous, tá, pessoal? O verbo tem que ter ing. Passive voice no past perfect. A regra é a mesma, né? Objeto mais had been mais past participle, particípio passado, no verbo principal mais complemento. Affirmative form. The school had been painted by John. A escola tinha sido pintada pelo John. Né? Negative form, the school hadn't been painted by John. A escola não tinha sido pintada pelo John. Interrogative, aí parece o had, primeiro, o red, que primeiro aqui, né, gente? E fica antes de tudo, the school being painted by John. Sempre teremos as três formas para mostrar para você que o passive voice, ele abrange todas as formas verbais, todas o modelo de conjugação que temos no inglês, tá? Tanto também em português. Não vou dizer de outro idioma que eu não tenho conhecimento assim, de outro idioma para poder afirmar isso a vocês. Na passive voice no simple future, aqui mudou um pouquinho. Tá. Voltar um pouquinho aqui. Aqui temos o had, pessoal, que é o passado do verbo have. E assim como eu falei agora há pouco, do have, do has, do had. Se você precisar de explicação do que é have, has e had na prática, você deixa no comentário ou me manda no WhatsApp que eu preparo outro vídeo e posto para vocês. Passive voice no future, no simple future é objeto, né? Mas usa agora o will. O will demonstra futuro, will be, tá? Mais past participle, particípio do verbo principal mais complemento. E aí nós temos aqui a affirmative form. Nesse affirmative form, the school will be painted. Sempre teremos o will be, tá? Will be painted by John. A escola será pintada pelo John. E que negative form, the school won't be painted by John.
a escola não será pintada pelo John. Interrogative form. Will the school be painted by John? O will vem primeiro que the school. Ok, pessoal? O will vem primeiro que the school. A escola será pintada pelo John? Certo? E aqui então nós usamos aqui o simple future, ou seja, que é o futuro simples. Agora no passive voice, no future perfect, nós temos o objeto mais will have been. Ó, no futuro perfeito. Ok, pessoal? Mais past participle, mais o que e o verbo principal e o complemento. E a formative form é da seguinte maneira: by next school. Olha só, o início da frase já demonstra que é futuro, tá? By next school, by next week, the school will have been painted by John. Por volta da próxima semana, ou seja, na semana que vem, a escola terá sido pintada pelo John. Então se espera que o John vá pintar a escola na semana que vem. Então espera que na semana a escola vai estar esperando que o John na semana que vem vá lá pintar ela. Negative form, by next school, the school won't have been painted by John. Ó, o verbo aqui eu falei para vocês que o will ele vai estar na forma de won't ou will not, tá? Por volta da próxima semana a escola não terá sido pintada. Interrogative form é aquela velha regrinha, você coloca o will antes do sujeito e repete todo o resto, tá, pessoal? E não se esqueça de colocar interrogação. Will the school have been painted by next week by John? Depois, nós estamos já quase terminando aqui. E vem assim, passive voice com verbos modais. No caso dos verbos modais, os verbos modais, gente, precisa de uma explicação legalzona. Tem que fazer um vídeo assim separado, porque ele é uma coisa bem complexa, não é muito complexa, mas é um pouquinho difícil, tá? E não se aprende rapidinho do nada, a não ser que já tenha conhecimento, né? Enfim, mas no caso dos verbos modais, a construção de passive voice é feita da seguinte maneira: modal verb, que é o verbo modal, mais be, mais past participle, que é o particípio passado. Os principais verbos modais são will, would, can, could, must, should, may, might and ought to. Ó, gente, esses são os principais, mas significa que tem muito mais. Affirmative form. The should could be painted by John. A escola poderia ser pintada pelo John. A could é o poderia, tá certo? Tá certo, gente? E o can é o pode, tá? Esse may também aqui é o pode também. E o might também é poderia. Mas tem situações em que ele significa isso. Negative form. The school couldn't be painted by John. A escola não poderia ser pintada pelo John, tá? Aqui está negando, não couldn't. Esse couldn't aqui, ele poderia também ser could not, tá? Interrogative form. Could the school be painted by John? A escola poderia ser pintada pelo John? Nesse caso, o could fica também igualzinho os outros. Os verbos ou auxiliares ficam antes do sujeito. Aqui é active versus passive voice. Aqui temos um mostrando uma coisa e mostrando a outra, né? Tanto a passiva quanto a ativa. Eu disse no começo do vídeo que para você saber o que é passivo, você tem que saber também o que é ativo. E uma coisa é diferente da outra. Vocês aprenderam uma coisa, a outra é o contrário disso aqui, tá? Diferentemente do que acontece na passive voice, na active voice, voz ativa, o sujeito da ação é posto em evidência. Confira abaixo alguns exemplos. Exemplos: active voice, simple present. John paints the school every year. Na voz passiva, the school is painted by John every year. Ok? Na voz sim, no passado simples, John painted the school. Na voz passiva, the school was painted by John. No futuro, John will paint the school. No passivo, the school will be painted by John. Repara aqui que o sujeito mudou de lugar, tá, pessoal? Se eu já falando muito rápido, você para o vídeo um pouquinho, volta um pouquinho, tá bom? E segue em frente. Um resumo prático aqui para terminar essa
essa explicação de hoje é que Active Voice, tá aqui mostrando um exemplo bem tranquilo aqui, ó, uma forma bem práticazinha. Active Voice, sujeito, Sally, action, drove, dirigiu, object, her car off the road. Her car é o objeto, que é o carro dela, né? E na voz passiva, object é o carro, o objeto é o carro, tá? E ação é que foi dirigido, was driven. E isso object, no caso o sujeito ficou por último, tá? Que o assunto principal aqui, o que ficou em evidência agora aqui, não é a Sally, mas o carro, certo? Aí depois embaixo aqui temos de novo da mesma forma o the dog, a ação act, a ação beat e objeto team. E depois no voz passiva temos temos time que foi mordida no braço pelo cachorro, né? Was bitten, ok? Sendo assim, está sendo explicado assim, na prática o que é a voz, o passive voice. Essa atividade foi pega no site Toda Matéria, tá, pessoal? E esse site que você pode pegar lá na hora depois e olhar à vontade, pesquisar, fazer atividade. Não é um site meu, tá, pessoal? Eu só peguei para poder retribuir e passar para os meus alunos nesse tempo de pandemia. Obrigado por ter assistido. Se você entendeu, você deixa lá like. Se não entendeu, você dá um dislike e escreve por que você não entendeu, para que eu possa fazer um vídeo um pouquinho mais claro para você. Muito obrigado e bons estudos.